Gravando. Então, as pessoas que já chegaram aí, né, já pode colocar o nome no chat aqui, tá? Lembrando que essa lista vai ser confrontada com a lista que vocês assinaram lá a presença, ok? Muito bem. Nessa terceira etapa, então, nós vamos agora compartilhar a tela e dar sequência no slide que nós paramos. Tá? Compartilhando aqui, não paramos aqui nesse slide. Então, tem uma pessoa, quem é que fez a pergunta sobre o síndrome de Down? Quem é? Eu, Fonte, a Laura. Desculpa, eu não conectei o nome lá, não guardei o nome. Desculpa, Laura. Mas a Laura me fez uma pergunta interessante. Ela fez uma pergunta que queria uma confirmação. Que as pessoas com síndrome de Down, né, têm dificuldade na fala. Ela compreende bem, mas tem dificuldade na articulação da fala. E perguntou se era na região da broca o problema. Na região da broca. Então, o síndrome de Down é uma síndrome que afeta a região da broca, em alguns casos. Não em todos os casos. Em outros casos também de síndrome de Down, afeta também a questão de Wernicke, a parte de trás da cabeça. Algumas crianças de Down não conseguem compreender tudo que você fala com ela. Por isso que é importante, tá vendo? Quando você trabalha com alfabetização, é você entender esses processos todos, né? Com a inclusão, por exemplo. Conhecer isso é fundamental para você fazer um trabalho bom de inclusão. Né? Por exemplo, na aula passada, falamos um pouquinho sobre o autismo. Né? Agora já estamos falando sobre a dislexia, que é a questão da não consegue reconhecer as letras parecem que estão dançando na frente dele. Né? É um problema da visão, né? Especificamente. E por isso que ele não consegue, às vezes, ler, tem que usar certos medicamentos para controlar essa visão. Né? É interessante isso aí. Bom, então, continuando, a segunda via, que é essa via verde, né, da visão para essa, da occipital temporal e da occipital temporal para o centro do cérebro, né, há uma decodificação direta, reconhecimento fotográfico da palavra, percepção visual. Não sei se vocês já viram alguns testes onde a pessoa subtrai algumas letras dentro da palavra e dá o texto com aquelas letras faltando e você consegue ler. Já viram esse teste já feito pela internet? E por que você consegue ler? Porque você, na realidade, ao ler uma palavra, é tão automático que você não precisa estar com todas as letras grafadas corretamente para você ler. Né? Porque existe uma fotografia do cérebro, no cérebro. A palavra está fotografada, há uma percepção visual. E quem cuida disso é essa segunda via. Então, quanto mais treinado a criança está, e você também está, você passa a ler pela fotografia da palavra. Você não pronuncia silabicamente a palavra. Quando tem uma palavra que você não conhece, que você nunca viu antes, a palavra é grande, por exemplo, é comprida em várias sílabas, o que você faz? Você começa a soletrar a palavra, porque você não tem um reconhecimento fotográfico dessa palavra. Então, a parte cerebral que cuida desse reconhecimento fica na parte occipital temporal, atrás do cérebro, próximo à visão, e que faz essa decodificação, né? E manda essa informação para o centro ali do cérebro que vai fazer essa decodificação. Por isso que quando você torna-se um bom leitor, você lê fluentemente, a leitura fluente é graças a essa via de reconhecimento direto, decodificação direta, que nós chamamos de fotográfica. Tem algumas pessoas que conseguem, inclusive, guardar a posição de algumas palavras ou de algumas ideias no livro. Sabem qual página do livro está, em que lugar da página está. Ela tem uma leitura fotográfica daquela ideia. Isso requer um certo treino e uma certa habilidade. Tá? Tem pessoas que desenvolvem isso com facilidade. Ok?
Então, essas duas vias são teorias, tá, gente? Lembra que isso aí são teorias que vêm sendo comprovadas por leituras de imagens, né? O cérebro, através das imagens do cérebro funcionando, se percebe essas duas vias. Aí criou-se a teoria dessas duas vias. É uma teoria que é uma das mais aceitas até hoje na neurociência. Existem outras teorias com outras explicações, que no caso aqui eu não vou adentrar, mas que são importantes saber que existem outras teorias. Que essas teorias também podem ter suas falhas na explicação. A tentativa aqui é explicar como é que esse cérebro funciona perante a necessidade da leitura. Então, essa teoria das duas vias é uma teoria importante que explica isso. Tá? Bom, aí é o seguinte, já tem um esqueleto aí para você e vamos ver o que esse esqueleto mostra, né? Então, a primeira via, dois tipos de decodificação, né? A articulação e o som, segundo tipo. E a segunda via, decodificação fonológica direta, que é a questão fotográfica que nós vimos agora no passado. Tudo isso está ligado à área de Wernicke, né? Nessa área de Wernicke, que fica atrás da cabeça, né? Faz a decodificação semântica, o significado da palavra. Tá? E esse significado da palavra, né, dá sentido à palavra. Por isso que quando você é por isso que a pessoa, quando tem essa área afetada, ele não perde a capacidade de falar, mas o que ele fala não tem sentido, né, com a semântica da palavra. A palavra decodificada não tem nada a ver com o que ele está dizendo. Ele vê a palavra, mas ele diz outra coisa, porque essa área foi afetada. Então, afetou a capacidade de decodificação semântica, de significado e sentido da palavra. Semântica quer dizer justamente significado e sentido da palavra. Tá? Então, e aí que é interessante. Essa ativação dessa área depende do idioma. Tá? Ou seja, em idiomas onde há diferença entre a grafia e o som, a primeira via, né, é mais ativada. Já quando há uma igualdade, a segunda via é mais ativada. Por isso que, no nosso caso, né, no Brasil, onde o som está ligado diretamente à grafia, nós temos a segunda via, que é a questão da fotografia direta, né, da fotografia fonológica, mais desenvolvida do que a primeira via. E por isso que para nós, às vezes, para algumas pessoas, no meu caso especificamente, é difícil aprender o inglês, por exemplo, ou o espanhol, ou o francês, ou o alemão. Por quê? Porque o som não tem nada a ver com a grafia. E aí, a nossa primeira via não é tão desenvolvida quanto se exige dessas línguas, desses idiomas. Legal isso aí, né? Então, aí, para nós, por exemplo, é mais fácil nós aprendermos o espanhol e aprender o italiano, porque essas duas línguas têm uma grafia que tem a ver com o som daquela grafia. Tá? Você vai pronunciar, está escrito lá, por exemplo, Corrade em italiano é Corrade na grafia. Não há mudança. Tá? Não é igualzinho ao que eu falei com vocês do inglês. Está escrito live e você pronuncia live. Então, a segunda via deles é menos desenvolvida. A primeira é mais desenvolvida. No nosso caso, é o contrário. A segunda via é mais desenvolvida, a primeira é menos desenvolvida. Tá? E isso leva à leitura. A leitura é o resultado desse processo todo. Por isso que a leitura ela é difícil. A leitura não é uma coisa fácil. Tá? E se você não prestar atenção no que você está lendo, o que acontece? Você está pronunciando as palavras, mas se você não presta atenção, você não consegue identificar o seu sentido. E aí você perde na leitura, você distrai. É por isso que a leitura requer
uma síndrome que eu chamo de síndrome de bunda chata. Você tem que sentar e ler. Né? É difícil você ler com coisas que distraem. Né? Então, é interessante saber disso. Né? Então, desliga os celulares, desconecta o Facebook e vai ler. Tá? Senão o sentido do que você está lendo, você está pronunciando, a área do Ernie que está pronunciando a palavra, mas não está sem sentido nenhum para você. Tá? Então, há uma desconexão entre o que você está falando e o que você está vendo. Então, a leitura, né, requer atenção, tá? Daqui sai uma linha direta, requer atenção. Né? Então, lembra que para atenção é preciso foco e constância. Nós vimos isso lá naquela aula da luz da janela, lembra da luz da janela, aquela imagem que nós colocamos? Na terceira ou quarta aula. Nós vimos isso. Há um circuito orientador e o circuito executivo. O circuito orientador é o que vai fazer você mudar de foco. O executivo mantém o foco, a atenção. Tá? Então, é preciso atenção para você ter uma leitura de qualidade. Atenção. E atenção requer foco e constância do foco. Preste atenção. E aí, gente, você tem que usar alguns recursos. Por exemplo, fazer desenhos, mapa mental, escrever. Algumas pessoas têm que escrever tudo, né? É assim que guarda. Né? Outras pessoas só de ouvir. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto importante na leitura, tá? Conhecimento dos símbolos da escrita. Se você não conhece os símbolos da escrita, você vai escrever errado. E aí tem algumas coisas que são difíceis para a gente. Tá? Difíceis por quê? Porque o som é igual. Então, por exemplo, o C cedilha com o S, com dois S's, tá? Ou o X com o CH, tá? São sons que tem em alguns lugares, são sons parecidos, iguais, praticamente iguais, mas a grafia é diferente. Então, se você não sabe as regras daquela língua, você vai cometer o erro de escrever, e mesmo conhecendo as regras, você esquece das regras e comete os erros. Tá? Então, você tem que... Por isso, nós temos o corretor ortográfico dentro dos programas de edição. Tá? Por quê? Porque isso acontece. Isso acontece por quê? Porque o som é o mesmo som para grafias diferentes. Tá? Por isso que cria-se as regras para você saber quando usar o dois S, quando usar o cedilha, quando usar o C, né? Ou um S só. Né? A mesma coisa o S e o Z, a mesma coisa é o CH com o X. Tá? Então, isso acontece porque se você conhece os símbolos da escrita, conhece, mas você tem que conhecer os símbolos da escrita e fazer a conexão com os sons da escrita. Se o som é igual, então dificulta você guardar essas informações. Tá? Isso é um processo que exige aprendizagem nesse caso. Correspondência, que eu falei com vocês, né? Do símbolo que você está usando com o som fonético que você tem que emitir. Então, você tem que criar essa correspondência. A criança, quando está aprendendo, tem que criar correspondência. Tá? Por isso que a alfabetização é uma fase, uma especificidade dos anos iniciais que requer muito cuidado por parte do professor e do pedagogo. Tá? Porque ele tem que aprender o símbolo gráfico e tem que aprender a sua correspondência fonética e articular com a fala. E ainda vencer os distratores, né? Os distraidores da atenção. Né? E aí você ainda chama a criança de burra, não aprendeu, não, xinga, né? É um processo que ela está fazendo ali, gente. Não é simples, não. Tá? É complexo. Além disso, tem que fazer a decodificação semântica. Ou seja, além de você conhecer a grafia, correlacionar a grafia com o som, você tem que dar sentido a esse som. Né? Então, você tem que dar
dar é o sentido mesmo, dar uma ideia, ou seja, tem que expressar a ideia que você está dizendo, né? Tem que ter uma correspondência, né, com o sentido, tá? E, por último, né, tudo isso na leitura, você tem ainda que relacionar as interações da criança com o grupo familiar, tem que levar isso para a sua cultura ainda, tem que relacionar com a cultura. E aí você tem um descompasso entre o que você está lendo com a convivência que você tem. Então, você está aprendendo uma grafia de um jeito, aprendendo a correlacionar essa grafia com o som, dando a ela sentido, mas de repente a fala, a linguagem oral se dá de outra forma. Então, você imagina o que a criança está passando, né, quando ela está aprendendo a ler e escrever. Agora, você imagina isso quando é o adulto que está aprendendo a ler e escrever, está no EJA. Já tem toda uma estrutura, né, que está defasada, que não foi montada. Olha que isso é mais complicado ainda. Está vendo, gente, que a coisa é complexa? E a gente não pensa assim, né, no dia a dia? Você não pensa que quando você está lendo aí, está acontecendo tudo isso simultaneamente? Não é? E isso está automático. Olha que é impressionante isso, porque se você pensar que isso são quatro, né? Aqui tem 4, 5 coisas diferentes no mesmo processo, um processo de leitura. Você bate os olhos, já identifica a palavra, né? Já emite o som dela simultaneamente, é na hora, né? Só que para a criança aprender isso demora, né? E ainda comete erros a vida inteira. Então, tenha paciência com os seus erros. É normal, tá? E é muito interessante, né, Fonte? É, É engraçado que sem perceber você já consegue já automaticamente fazer tudo. e você faz isso, uso tão automático que você acha absurdo a criança não saber isso. Ela não sabe, você tem que aprender, né? É. Assim como você aprendeu. Por isso, gente, que é aí que eu falo. Eu vejo muita gente dando palpite em educação e não são profissionais da educação. Tá? Nessa questão da crise agora que nós estamos vivendo, quantas pessoas, inclusive essa semana mesmo, a Rede Globo, né, no seu jornal lá na Globo News, né, então, eu tenho aqui o Globo News, falando sobre a questão da volta às aulas, que tem que voltar às aulas mesmo e tudo. E a pessoa não conhece nada de educação dando pitaco nisso. Você imagina como é que você vai ensinar a criança assim que ela com medo de pegar a doença? Então, olha só, a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Tá? E Não só a criança, né? Como a gente a mesma, gente né? também, nossos medos, né? Porque como você vai passar segurança para a criança se você não tem essa própria segurança? E aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mais ainda, a gente tem tanto tempo de estudar, estuda isso, aprende, vê a nossa responsabilidade, e aí vem um carinha que não tem nenhum conhecimento pedagógico dando pitaco no nosso trabalho. Vá a gente dar pitaco no trabalho dele para você ver. Entendeu a coisa? Os Entendi. professores são muito desvalorizados e pouco reconhecidos nesse ponto. Na hora de tomar a decisão sobre volta às aulas, não escuta os professores. Não sabe dos seus medos. Tá vendo? É isso que eu quero dizer. Nós teríamos que ser ouvidos primeiro. A decisão não pode se dar num gabinete de um político que nunca foi na sala de aula. Ela deveria ser feita na Secretaria de Educação, na discussão com os professores. Nós conhecemos a realidade da sala de aula e nós conhecemos os medos que nós vivemos e os alunos vivem também. Então, é por isso que a gente, assim, é um momento importante de discutir isso. Não é que não quero voltar, eu quero voltar, mas eu quero voltar com segurança. Né? Então, eu acho que isso é Eu importante. acho que não só você, acho que tem muita gente também. Muita gente assim.
Então, é preferível a gente fechar esse ano do jeito que está, com segurança, e voltar o ano que vem quando tiver com segurança. Essas coisas não pode brincar, porque a nossa vida é a vida, morreu, acabou. Não tem É retorno. única, né? É única. Eu acho que essas coisas são importantes estar discutindo e até mesmo nos politizando, tá? Porque nós estamos aí na ano de campanha e tem muita gente falando bobagem aí e a gente tem que se posicionar. Então, eu me posiciono mesmo, dou pitaco mesmo, discuto sobre esse assunto, né? Então, nós temos que nos posicionar. Ou nós nos posicionamos e defendemos uma postura, ou deixamos de ser profissionais de educação, né? Aí eles fazem gato e sapata a gente. Ok? Então, é a posição política mesmo, gente. A gente tem que pensar nisso mesmo. Então, quando a aprendiz de leitura está quando o aprendiz da leitura, aqui é esta, né? Está, não? Esta é a área mais utilizada. Então, a área da broca, que é a área frontal, essa é a mais utilizada quando você é um aprendiz. Quando a criança está aprendendo, é esta área que vai ser mais utilizada. Por quê? Porque ela tem que falar, ela tem que reconhecer e falar o tempo todo, para ela aprender a palavra. Por isso que você pega ditado em voz alta. A criança tem que ler em voz alta, tá? Porque ela tem que aprender a articular o som. Essa área aqui que vai comandar a fala, não é isso? Enquanto que a pessoa, depois que a pessoa aprendeu, aí com o treino se dá com essa área. Porque lembra que aqui que vai dar a área fotográfica? Então, a criança aprende aqui. E para aprender aqui, ela soletra. Porque ela está o quê? Ela está articulando os sons da leitura. Então, no primeiro momento, é esta parte que é a mais utilizada. A criança aprendeu, solidificou o aprendizado, já consegue ler fluentemente, aí acontece, essa fala fica automatizada, ela vai para a memória implícita. Lembra disso? Então, ela vai para a memória implícita. Aí, esta área aqui que vai ser agora que vai ter mais trabalho, tá? Por quê? Porque aqui é o treino do leitor, né? O leitor passa a utilizar esta área com mais frequência, por quê? Porque ela é agora de reconhecimento automatizado, né? As formas da palavra, a junção das sílabas, como é que os sons, o sentido. Então, é essa área que vai ganhar sentido, que vai dar sentido ao que você está lendo. Legal, gente? Tranquilo até aí? Muito bem. Então, terminamos essa parte. Agora vem a parte final da nossa aula e eu queria aí agora ver quem é que fez o dever de casa. Quem é que fez a pesquisa sobre a síndrome de Ehlers e a questão da dislexia? Alguém fez? Ninguém? Que vergonha! Alguém pesquisou ou não? Eu fiz, Fontes. Quem é que está falando? Marli. Ah, Marli, você fez, Marli? E aí, o que você descobriu? A síndrome de Ehlers. Peraí. Síndrome de Ehlers. Caracterizada por alteração na percepção visual decorrente de uma baixa adaptação ou adaptabilidade à luz, apresentando como consequência dificuldade de leitura. Então, eu entendi assim, a pessoa tem parece que desfoca na hora que ela olha assim para ler, aí assim, ela enxerga uma luz profunda, é isso? Isso mesmo. Então, é a questão de visão, né? Isso. É como a luz afeta a percepção visual. E aí, sabe qual é a solução? Óculos.
Óculos com lente escura. Controle da luz. Ah, Simples, tá vendo? Não, Agora, que legal. e se o Simples. professor descobrir isso cedo, resolve o problema cedo. Resolveu o problema cedo, a criança passa a ter os mesmos direitos de aprender. Então, a síndrome de Irlen, grande parte dos professores nem conhece. E a solução é muito simples, um óculos com lente escura, lente apropriada. E é claro, gente, aí você vai ter que fazer exames, tá? Primeiro para saber qual o grau, que tipo de lente você vai usar, porque tem lentes que vai precisar de ter grau, outros não precisa ter, nem ter grau não precisa, tá? Porque a pessoa não tem deficiência visual. Ela tem uma incidência de luz, né? É interessantíssimo essas questões, tá? Então, isso é a síndrome de Irlen. Tá? Alguém pesquisou mais alguma coisa? Descobriu mais alguma coisa? Gostaria de falar? E a dislexia? Hein, Marli? ela é por causa da falta de atenção, né? Não é só De não. a hiperatividade Não, não da é só isso não. criança, não? Não. Deixa eu ver o que eu Tá? Tem mais alguns escrevi. detalhes aí que são importantes. Às vezes a criança torna-se inquieta, hiperativa e tudo mais, porque ela não está vendo sentido nenhum naquela leitura, então ela não consegue ficar quieta. Mas o problema é que ela tem um problema da decodificação das palavras da grafia. Tá? Aí nós temos que ver algo mais. Alguém mais falou? Pesquisou ou não? Só a Marli vai ganhar presente hoje? Turma. Eu vou falar as coisas na sala, vocês não anotam, né? Vamos lá. Dislexia. Olha aí. Tá? A dislexia é um distúrbio neurobiológico. É um distúrbio nos neurônios. Tá? Caracterizada pela dificuldade no reconhecimento preciso ou fluente das palavras, com dificuldade em soletrar, em recodificar os sinais gráficos. Oi? Tem um filme, Como Estrela na Terra, Sim. que fala muito bem sobre dislexia, né? Parabéns, Leandra. Lembrou muito bem do filme. É isso mesmo. Tá? Esse filme é belíssimo, por sinal. Tá? Então, com dificuldade de soletrar, de recodificar os sinais gráficos, ele vê bem, ele olha bem, ele enxerga bem, mas ele não consegue. Né? Ele tem um distúrbio neurobiológico. Tá? Ele não consegue fazer as conexões. O problema, então, resulta numa deficiência do componente fonológico, tá? Na linguagem. Então, ele não consegue ler lá, ver a palavra e conseguir mesmo dizer aquela palavra. Tá? Então, ele tem um problema ali, ele tem uma dificuldade de leitura. Essa dificuldade de leitura, aí que entra o papel de quem está no processo de alfabetização. Tá? Eu peguei esse texto, literalmente do texto, da parte de você, página 105 do texto de vocês lá. O problema resulta numa deficiência do componente fonológica da linguagem, que geralmente contrasta com as demais habilidades cognitivas do indivíduo, que tem inteligência normal. O dilexo é inteligente normal como toda outra pessoa. A dificuldade dele é em compreender a expressão gráfica da palavra. Ele não consegue entender aquela palavra. Tá? Então, olha, aí tem aqui na imagem, se você observar, as regiões afetadas. Né? Essas são as regiões cerebrais que são afetadas no dilexo. Tá? Então, aqui na região da fala, ó, há um descompasso, a área da broca, processamento da linguagem, produção da fala e de compreensão, o giro supramarginal, a parte superior, né? Centro de compreensão da palavra falada, não consegue compreender, giro angular, como é que está escrito ali? A linguagem, resgate da memória, não consegue buscar na memória aquela palavra, o sentido daquela palavra, não consegue lembrar da palavra, né?
e a área de Wernicke, né, que é conhecimento, interpretação e cognição. Então, estas áreas são as áreas mais afetadas e excitando por sons, né, excitado por sons de alta ou baixa frequência. Então, o som não chega no ouvido dele, não consegue perceber. Aí, gente, a gente acha que a criança é desatenta, que a criança não é burra, que não aprende, né? E começa todos os elogios, entre aspas, à criança. E ela é simplesmente dislexa. Ela é inteligente, ela é capaz, mas ela não consegue ler. E aí vai ver, ela tem dislexia. E existe, em alguns casos, tratamento medicamentoso. Então, no caso da síndrome de Irlen, um óculos. No caso de Lexo, às vezes pode ser um remédio, pode ser um neurotransmissor, um remédio neurológico que possa ajudar a criança a desenvolver. Identificou, quanto mais cedo você identificar esses problemas, melhores resultados terão na leitura. Tá? Importante saber disso. Agora, veja bem, nem todos os casos de dislexia exigem medicamento. Por isso que a avaliação tem que ser médica. Tá? Ok, gente? Ô, Fonte, Oi. no caso da criança hiperativa, ela pode ter dislexia? Não necessariamente. Pode ter outros problemas, né, de atenção. Aí você tem que fazer realmente, encaminhar para testes, para exames, acompanhamento pedagógico especializado. Ó, toda criança reage de um jeito. Você vai percebendo aqueles que estão fora daquele padrão mais ou menos estabelecido. E aí, em alguns casos, são problemas mais sérios. Outros casos, não. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. No caso, a neurociência, ela aponta alguns caminhos para você identificar alguns problemas. E aí, exige um acompanhamento médico especializado. Né? Agora, se você consegue identificar isso no processo de alfabetização, logo no início, melhor. Tá? O que é importante saber é que o professor não vai intervir com a criança a recomendar médico. Não, não é isso. Tá? Isso é um trabalho que tem que ser observado com o acompanhamento pedagógico. Né? Isso é um processo lento, né? Que se faz dentro da escola, com a família, com os pais, sem criar pânico. Tá? Observatória, observação. Em alguns casos, o acompanhamento psicológico também, né, ajuda na identificação diagnóstica dos casos. Não é o professor que vai fazer o diagnóstico. Nós não iremos fazer o diagnóstico. Nós vamos tentar dar subsídio para um acompanhamento a longo prazo. Tá? Para o acompanhamento desse processo de alfabetização. E a partir daí, que, depois de todo um processo de observação, é que vai se encaminhar esse problema para que seja resolvido ou buscado solução. O que é importante é que existem hoje associações de dilexos, associações da síndrome de Irlen, que trabalham em prol da orientação sobre como identificar, como perceber, como observar. O professor não fará diagnóstico, nunca podemos fazer isso. O que nós podemos fazer é acompanhar, observar e a partir dali, você, junto com o pedagogo escolar, junto com a direção escolar, junto com o psicólogo da escola, né? Se tiver um psicólogo, orientar e, digamos assim, encaminhar e acompanhar esse processo. O que é importante saber é que a neurociência, nesse caso aqui, nos deu elementos suficientes para nós compreendermos o processo. Entendeu como é que se dá isso no cérebro? Como é que a leitura se dá?
Se nós pudermos ajudar a criança a desenvolver essa leitura, né, através de outros mecanismos, de outros jeitos, isso ajuda a gente. Lembrando que a alfabetização é um processo que dura no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos. E esse processo, nenhuma criança nasce com o suporte neurológico para a leitura. Ele nasce com o suporte para a fala. Tá? E quando a criança entra no mundo letrado, ele começa a aprender. E aprender a leitura é aprender a escrita e o som daqueles sinais gráficos. Tá claro até aí? Beleza? Bom, Beleza. aí é o seguinte, ó, só para você